Seja bem-vindo a mais um episódio do FundCast. Hoje a gente recebe aqui o Rodrigo Louzik, empreendedor de longa data no ramo de tecnologia aqui em Cuiabá. Então vamos falar com ele e conhecer um pouco a história dele. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Sernon, pelo convite. Então, Rodrigo, como é que começou a sua carreira de empreendedor? Vamos lá, começou já tem um tempinho já. Só um minuto, é que eu sempre esqueço. Né? E sempre me cobram depois, né, que eu pergunte para os convidados se você gosta de furundu. Sou cuiabano, mas confesso para você que não é um dos doces que mais me agradam, viu? Qual que é o que você mais gosta? Bom doce de leite, gosto de uma rapadura, mas furundu não tá dos mais apreciados. Ah, tudo bem. Então vamos lá. Como é que começou a sua vida? Vamos lá. Meu primeiro emprego foi trabalhando numa empresa de tecnologia, um provedor de internet chamado Advance. Foi o meu primeiro contato assim, profissionalmente com tecnologia. Eu já fazia algumas coisas naquela época, a gente está falando aí de 96, 97, eu fazia já algumas coisas na internet, já alguns pseudos blogs, naquela época a gente tinha muito o conteúdo... Na internet de escada já. Exato. Usei um pouquinho de BBS, um pouquinho de tudo. Mas eram homepages, né? E a gente produzia algum conteúdo naquele momento. E eu tive uma oportunidade de trabalhar nessa empresa com desenvolvimento de sites. Naquela época, pouca gente trabalhava com isso, mas eu já tinha tido algumas experiências desenvolvendo algumas coisas em casa mesmo. Alguns amigos trabalhavam lá, então foi o meu primeiro contato com tecnologia. E essa empresa, ela funcionou pouco tempo. Ela funcionou cerca de 6, 8 meses. Logo em seguida, ela fechou. Naquela época, começaram a entrar já alguns provedores grandes, que hoje é o resultado do que a gente tem terra e algumas coisas. E ela fechou e a gente tinha formado aqui alguns profissionais naquela época. Então, eu me reuni com mais 2 amigos. Isso o Olavo você estava no ensino médio ou eu estava na na faculdade já. Estava acho que no 2º ano da faculdade. Fazia computação na Unic. Então, a empresa fechou, a gente já fazia um pouquinho aquelas coisas lá dentro, trabalhava com desenvolvimento de sites, e a gente resolveu montar uma empresa. Eu acho que foi uma das primeiras, acredito que não tenha sido a primeira, mas foi uma das primeiras empresas de desenvolvimento de sites de Mato Grosso. Então, esses 2 amigos aí que trabalhavam comigo nessa empresa, nós fundamos essa empresa aí. Finalzinho de 97, mas oficialmente criamos CNPJ, constituímos empresa em março de 98. Exatamente. Então você já estava validando o produto sem saber que tinha uma empresa de startup, né? Que você foi descobrir isso anos depois. Exatamente. Então naquela época a gente nem imaginava, não entendia muito esses conceitos. Era uma vontade de ter algo próprio, eu acho que trabalhar na área de tecnologia, como você tinha poucas oportunidades de trabalhar na tecnologia, pelo menos naquela época que eu estava ainda iniciando a faculdade, eu acho que essa foi uma oportunidade que surgiu na minha frente. E quanto tempo durou essa empresa? Essa empresa ela durou 2 anos, 2 anos e meio. Aí nesse período eu conheci algumas pessoas, tive contato com alguns outros empreendedores, me associei a algumas empresas, então tive alguns negócios, alguns pequenos negócios aí. Eu acho que o mais conhecido, eu não sei, para a galera mais antiga, foi um portal de entretenimento chamado Salada Pop. Hoje esse site existe, né? É do Márcio Barreto, mas ele utilizou do mesmo domínio que a gente tinha, mas esse produto nasceu lá no início atrás. Foi também, logo depois daquela período do Top Cuiabá, alguns sites de entretenimento, a gente trabalhou um período trabalhando com isso também. Então, foi quando eu tive o meu primeiro contato começando a desenvolver produto, né? Então, era um produto digital, era um produto que fazia parte da nossa empresa, né? Da nossa empresa de tecnologia. Você desenvolvia o portal, você não era a pessoa que tirava foto e postava, sim, nada. Exatamente. Você só cuidava do suporte todo ali para fazer o portal funcionar. Na verdade, durante um tempo, a gente prestou serviço para o Top Cuiabá e logo em seguida a gente criamos nosso próprio portal, que foi o Salada Pop. Então, os sócios que eu tinha na empresa, na minha primeira empresa, ela se chamava Sitemap, e depois trouxemos outros empreendedores em áreas distintas para compor essa minha primeira sociedade aí. Bacana. E daí você foi para onde? Qual foi o seu próximo passo? Então, depois que a gente teve essa experiência, era um portal que tinha muito acesso, tinha muita visibilidade, mas a gente não conseguia monetizar.
Era muito difícil naquela época você viver de publicidade. Nessa época você vendia o quê? Banner? Banner, basicamente banner e cobertura Porque não fotográfica. rodava vídeo, né? Exato. Não tinha como rodar vídeo Exato. nessa época. Então era basicamente banner e cobertura fotográfica. E assim, a gente não conseguiu transformar esse portal num negócio, então a gente acabou fechando. Logo em seguida, a gente, com o fechamento desse site, as pessoas que trabalhavam, elas meio que dispersaram, e surgiu uma oportunidade, um amigo me indicou para trabalhar na Brasil Telecom, que hoje é a Oi. Então era uma oportunidade para trabalhar na área de vendas. Eu queria ter uma experiência numa multinacional. Eu entendia que, para minha trajetória como empreendedor, fazia sentido eu ter essa experiência, estar dentro de uma empresa grande, com processos bem definidos. Então, eu passei no processo seletivo na Brasil Telecom e fiquei lá por mais ou menos 1 ano e 8 meses. Então, você falou que você queria isso na sua trajetória como empreendedor, então você já se via como empreendedor nessa época? Você já tinha essa noção? Sim. Sim, eu sempre ouvi dos meus pais. Da minha mãe, ela queria que eu fizesse concurso público. Essa era uma tradição na família dela. O meu pai sempre me incentivou a empreender. Falou, cara, vai atrás do seu sonho, você tá novo, você tem oportunidade, então... Dá tempo de errar, né? Tem tempo, né? Então tinha esses dois lados dentro de casa. Mas eu sempre me senti incomodado, não de estar trabalhando dentro de uma empresa, mas eu sempre tive essa vontade, esse desafio, né? De buscar. Acho que o desafio é o que me move muito. E você vê como essa questão de empreender, ela faz parte de mim, que dentro da Brasil Telecom, tive contato com outras pessoas que também tinham um desejo, viram uma oportunidade dentro da própria empresa, e 1 ano e meio depois nós saímos da Brasil Telecom, eu e mais 3 colegas, e montamos uma empresa para prestar serviço para a Brasil Telecom. Vocês enxergaram um nicho ali que ela poderia precisar. E aí eu e mais esses 3 colegas saímos, montamos essa empresa. A gente não queria empreender dentro da mesma região, porque o nosso trabalho lá dentro da Brasil Telecom era dar acesso e fazer a gestão de revendas de produtos da Brasil Telecom. E a ideia nossa era também criar uma revenda. Então a gente não se sentiu muito confortável de atuar no mesmo segmento onde a gente tinha construído isso. Então a gente olhou para o Brasil, viu os mercados que a Brasil Telecom tinha, e Goiânia era uma praça grande, mas pouco desenvolvida. Então a gente acabou nos mudamos para Goiânia e montamos essa empresa lá em Goiânia. Isso já era que ano já? Isso foi em 2014. Já em 2014? 2014, exatamente. Fiquei... desculpa, 2004. 2004. Eu ia falar, caramba, ficou 10 anos 2004. Lá. Ficamos lá 3 anos atuando lá em Goiânia. Nesse período, nós chegamos a ser a maior revenda de produtos da Brasil Telecom em pouco tempo, por conta desse conhecimento que a gente tinha adquirido como colaboradores, depois com um trabalho de treinamento. Então, foi uma etapa muito importante para mim na minha vida. Foi a primeira vez que eu saí de Cuiabá, foi a primeira vez que eu morei sozinho, tive meus compromissos financeiros sem depender de ninguém, então foi uma experiência também bem interessante. Muito aprendizado. Sim, bastante. E depois que você fez, como que você voltou? Você vendeu a empresa? Nessa época, a Brasil Telecom estava preparando para ser vendida. Então ela já tinha entendido alguns movimentos nessa área de telecomunicações. Entrou um CEO que o objetivo dele era enxugar a empresa para que ela tivesse um valor de mercado melhor durante o processo de venda. Então, nesse período, ela fez muitas mudanças nos programas de parceria. Então, o valor que ela fazia de repasse para a gente como revenda era muito baixo. Na verdade, houve uma quebra de contrato naquele período. Esse processo inclusive, até hoje está aí. Tá rodando. Caramba. Então, talvez um dia eu receba uma parte disso, quem sabe, né? Mas isso é bem complicado. Então, naquela época, não foi mais viável a gente manter a operação por conta dessa quebra de contrato. E aí, eu acabei retornando para Cuiabá. E essa empresa que você tinha criado só atendia a Brasil Telecom? Na verdade, ela atendia a Brasil Telecom. Depois dessa quebra de contrato, nós ainda tentamos comercializar produtos de outras empresas, como
na época, produtos de telefonia fixa ainda, GVT, Embratel, mas a nossa expertise, todo o modelo que a gente tinha construído era muito focado na Brasil Telecom. Então a gente teve uma dificuldade de mudar, de trabalhar com outras bandeiras, né? E aí a gente acabou entendendo que não fazia mais sentido manter essa operação. Nessa época eu já tinha... eu não me via, não enxergava outras oportunidades dentro do mercado de Goiânia. Um dos sócios ficou em Goiânia, o restante voltou para Cuiabá, e aí eu voltei para Cuiabá, acredito que no finalzinho de 2017. Final de 2017. Exato. E aí você já volta pensando em empreender, com uma visão, querendo fazer alguma coisa, ou você vem querendo dar um tempo? Eu venho, não querendo dar um tempo, mas eu vim sem ter um pouquinho de rumo. Na verdade, essa mudança aí mexeu um pouquinho comigo, eu não sabia muito bem o que fazer. Mas como eu estava trabalhando já com consultoria na área de telefonia, surgiram algumas oportunidades de eu prestar consultoria. Então, nesse período, eu viajei para algumas cidades, fiz um processo de transferência de tecnologia dessa consultoria para algumas empresas. Então, eu passei um ano, mais ou menos, fazendo esse processo. Então, aí, aproveitei também para conhecer algumas cidades. Tive a oportunidade de empreender nessas cidades, a convite de alguma dessas empresas, mas acho que eu tinha acabado de voltar de um local, não estava muito disposto a me mudar de novo, então eu tava naquela época querendo me firmar ainda em Cuiabá, firmar novamente em Cuiabá, né? Uhum. E quando é que foi que você fundou a sua maior empresa? Foi depois disso, né? Sim, depois que eu voltei de Goiânia e passou esse período aí onde eu tava tentando me enxergar de novo, eu já tinha criado uma rede de contatos muito forte nessa área de desenvolvimento web. Então, muita gente me procurava. Então, nessa época, eu tinha conhecido algumas pessoas. Conheci um dos sócios que eu tive durante muito tempo, que foi o Eri Fragoso. Ele já estava atuando com desenvolvimento web. Então, foi natural eu retomar esse trabalho, inicialmente não com foco de uma empresa, de um negócio, mas retomar alguns trabalhos. E aí a gente constituiu uma empresa, uma fusão do que eu fazia já um pouco e do que o Eire também fazia. Uhum. Convidamos também uma outra pessoa, que foi o Leonardo. E aí a gente criou naquela época uma empresa chamada Inex Tecnologia, que foi, eu acredito que o berço aí de todos os projetos e todos os produtos digitais que eu desenvolvi aí ao longo desses últimos 10 anos. Que não era só site que vocês faziam, Exato. né? Na verdade, a gente começou trabalhando com o desenvolvimento de sites. E aí a gente começou a pensar, não, pera lá, a gente constrói produtos digitais para muita gente. Será que não faz sentido a gente desenvolver algum produto para nós também? Então, durante muito tempo a gente ficou estudando alguns mercados. A gente olhava muito para o mercado de agro, porque a gente estava em Mato Grosso, mas naquela época ainda não era muito desenvolvido. E aí surgiu uma oportunidade da gente desenvolver o nosso primeiro produto digital, que foi um site de compra coletiva. Isso foi lá no finalzinho de 2010. A compra coletiva ela tinha chegado no Brasil. A gente tinha 2 players muito fortes aí, que era o Groupon e o Peixe Urbano. Uhum. Só que eles não tinham vindo ainda para Cuiabá. Então era uma oportunidade. Então a gente desenvolveu um portal chamado Cabeça de Pacu. Então era o conceito da compra coletiva, mas a gente trouxe algumas inovações, principalmente em tentar trazer uma cara regional para... começando pelo nome, Exato. Né? Criamos uma identidade, essa identidade tinha muito a ver com a questão da cabeça de pacu, de quem come a cabeça de pacu, sempre vai ficar em Cuiabá. Então a gente criou um contexto nessa época. A gente começou a gravar vídeo nos estabelecimentos, era uma coisa que ninguém fazia. Não me lembro de alguém fazendo isso, então o meu sócio, o Léo, ele tinha um pouco mais de habilidade de comunicação, então ele ia até os locais, gravava um vídeo, então ele conseguia tangibilizar um pouquinho mais com fotos e com vídeos essa venda que era para muita gente muito estranha, você vendeu um cupom de desconto, né? Hoje a gente, é natural pra gente... Em poucas horas, né? Exato, é natural hoje a gente consumir um cupom, mas naquela época ninguém entendia muito, né? Os estabelecimentos não entendiam como é que eles iam ganhar dinheiro, os usuários não sabiam muito, então a Cabeça de Pacu foi uma escola pra gente, porque a gente teve que, logo depois, chegaram esses 2 grandes concorrentes, o Peixe Urbano e o Peixe Urbano e o Groupon. A gente teve que começar a trabalhar com marketing digital, naquela época ainda muito incipiente. Tava engatinhando exato. ainda, né? Você tinha Facebook, você não tinha Instagram, banners muito pequenos, então foi uma escola onde a gente se afastou um pouco da parte técnica, que era muito a essência da Inex, e começamos a olhar um pouquinho mais para mercado, olhar para o digital, olhar para negócio mesmo, né? Mas o Cabeça de Pacu, mesmo com a chegada dos players grandes, cresceu muito, né? Cresceu.
Porque, na verdade, os grandes players, eles traziam já uma bagagem de que a compra coletiva funcionava lá. A nossa vantagem é que a gente saiu em primeiro lugar, então a gente conseguiu criar uma identidade muito forte, a gente conseguiu fortalecer com algumas marcas grandes, a gente tinha uma estratégia de preço, comissão em cima desses cupons menores, então esses sites eles eram muito, eles não tinham muita flexibilidade, a gente tinha essa flexibilidade, então a gente conseguiu muito se fortalecer e ficar muito tempo no mercado por conta dessa flexibilidade, desse jogo de cintura. Que vocês conseguiam personalizar, né? Porque estão mais perto das empresas e de quem compra também, né? Exato. E essas empresas, elas eram geridas por pessoas de Cuiabá, mas era uma empresa de fora, né? Era um formato mais ou menos de franquia, mas eles não conseguiam ter essa identidade. Todo o financeiro era fora, toda a gestão, o suporte era fora. Então, a gente conseguia trazer uma qualidade de atendimento diferenciada. Eu acho que isso fez com que a gente se diferenciasse também no mercado. E dentro da Inex, né, que você falou, saiu o Cabeça de Pacu. Exato. E quais outros serviços que você... A gente trabalhou muito tempo com Cabeça de Pacu. A gente já sabia que era um produto que ele tinha um tempo de vida, um tempo de vida pequeno. Não era para a vida toda. Não, a gente enxergava isso e aí a partir disso a gente começou a olhar um pouquinho sobre, de novo, aquela mesma percepção, que outros produtos digitais que a gente poderia fazer. Nessa época a gente, dentro do portal Cabeça de Pacu, por conta da quantidade de acessos que a gente tinha, a gente viu o Cabeça de Pacu como um canal. Aqui naquela época a gente ainda não tinha esse conceito de marketplace, canal, né? Mas a gente começou a olhar muito para isso. Então a gente trouxe alguns produtos de nicho para dentro do portal. Então a gente tinha toda uma área feminina lá dentro, que era uma coisa que vendia muito bem, que eram produtos, principalmente produtos femininos e produtos de estética. Depois a gente montou um e-commerce dentro da plataforma, através de uma parceria com uma outra empresa. E tivemos também um outro site chamado Pacuzinho, que era um site somente de cupons. Não era era um conceito que hoje você tem muitos aí de sites que entregam cupons de desconto. Era um processo bem parecido. Ficou pouco tempo no ar, era um modelo ainda também muito novo, então, mas acabou não se firmando. Anos depois só que esse modelo acabou ganhando certa projeção aí no Brasil. Porque é muito difícil educar o público para algo novo, né? Exato. E a gente entende que a gente fazia coisas muito novas, algumas coisas deram certo porque a gente pegou o momento certo de lançar aquele produto, outras a gente teve um esforço muito grande, a gente lançou produtos de e-commerce, plataformas dentro de Facebook que não deram certo, então a gente empreendeu muito tempo nessa época, fizemos muitas coisas nesse período. E como é que foi por que você saiu da Index? Na verdade, a gente fechou a sociedade na empresa. Logo depois do término do Cabeça de Pacu, a gente tentou emplacar alguns outros produtos, não conseguimos. A gente acabou fazendo muito investimento no desenvolvimento desses produtos. Uhum. E logo depois que passou esse processo, eu acho que gerou um certo descontentamento. A gente demorou um certo tempo para emplacar outras coisas. A gente voltou a fazer o que a gente fazia no início, que era o desenvolvimento de projetos digitais, sites, pequenos sistemas, mas não tivemos muito sucesso, eu acredito. A gente não conseguiu emplacar muito. Era uma empresa que tinha uma estrutura grande, então a gente acabou entendendo que não fazia muito sentido. Estava custoso. Continuar. Então a gente se desfez da sociedade, ainda mantivemos o Cabeça de Pacu. Eu, o Eire e o Léo, que éramos sócios, cada um foi para um lado, dividimos uma carteira de clientes, fizemos alguma divisão e cada um foi tocar para um lado diferente. E qual foi o seu lado? Eu sempre gostei muito da área de consultoria. Sempre gostei muito dessa parte. Então, logo depois que a gente fechou, eu comecei a prestar algumas consultorias. Eu tinha uma carteira de clientes ainda que eu mantinha, mas era uma carteira de clientes pequena, que não me dava muito trabalho, então eu conseguia tocar. Então, eu comecei a fazer algumas consultorias, principalmente com pessoas aqui em Cuiabá e algumas foras, que tinham uma ideia de negócio, principalmente um negócio digital, que é a área que eu entendia que eu tinha adquirido um certo conhecimento, mas eles não sabiam muito por onde começar. Nessa época, aí a gente está falando aí de 2014, 2015, eu já vinha participando de alguns eventos e algumas comunidades startup, então eu já tinha adquirido aí uma certa experiência, principalmente com metodologias de desenvolvimento de negócios digitais. Então eu empreendi aí durante
quase 2 anos, com consultoria, principalmente desenvolvendo projetos digitais. Foi nesse período que você entendeu a necessidade de criar o Startup MT? Um pouco antes, porque na verdade quem criou o Startup MT foram 3 empreendedores. Foi esqueci o nome do terceiro, Wesley, o Lauro, esqueci o nome da outra terceira pessoa. Eu conheci eles alguns meses depois que eles criaram. Vamos falar assim, que eles começaram a fazer as primeiras reuniões. Então eu entrei bem no início, mas eu não, de fato, não fui uma das pessoas que participei dessa fundação. Eu enxergava já nesse momento, porque lá fora o mercado ele era mais maduro por conta dessas comunidades que haviam sido criadas. Essas comunidades, elas fortaleciam esse ecossistema, troca de experiência entre empreendedores mais maduros com os menos maduros. Os eventos geravam engajamento, geravam desejo para quem era entusiasta nesse setor. Então, eu entendi que a gente precisava. Com todo mundo que eu falava lá fora, eu tive a oportunidade de conversar com alguns empreendedores de bastante sucesso lá fora, e todos eles falavam para a gente, vocês precisam construir uma comunidade forte, e logo depois que vocês construírem essa comunidade forte, vocês precisam construir alguns cases para que vocês possam conseguir, de fato, ajudar aí o ecossistema da região de vocês. E fortalecer, né? Para ter onde buscar ajuda, né? Porque era muito difícil a gente ter onde buscar ajuda. Exato. Por mais que já tinha acesso à banda larga e tudo mais, todo o conteúdo era de fora, né? Rio, São Paulo, sempre tinha um eixo. Exatamente. Então, quando eu conhecia o Startup MT, eu acho que foi na faculdade. Não sei se foi você que foi fazer a palestra lá, no ISEC. Provavelmente foi. Muito provável. Então, eu não me lembro exatamente, mas foi a primeira vez que eu ouvi a palavra startup. Eu estava no final da faculdade, e aí foi justamente quando eu tive a ideia da minha startup na época, se você chegou a conhecer, a Kinin, né? Mas eu estava no processo de conclusão da faculdade, então eu só fui guardando a ideia ali, maturando, no ano seguinte que eu fui atrás de fazer acontecer. E aí quando eu conheci o Startup MT, eu fui no Startup MT exatamente, foi no ano seguinte, quando eu conheci o Vitor pessoalmente, conheci você também lá, conheci o Lauro, foi lá no Cowork do Lauro, o Uzi Cowork, que era em frente o batalhão de infantaria ali, né, no Goiabeiras. E aí eu tive contato com a comunidade, eu não sabia que era aquilo ali, né? Foi a primeira vez que eu vi tantos empreendedores pensando parecido comigo, e aí me identifiquei, né? Mesmos desafios. Os mesmos desafios, as mesmas questões, né? Mesmas dúvidas. Então, e tinha pessoas que já tinham passado por aquilo e estavam esclarecendo algumas coisas. Então, é muito importante, porque você saber onde ir para tirar suas dúvidas e acelerar o processo, né? Sim, eu acredito muito que dentro do empreendedorismo funciona muito o que a gente fala que é uma trilha. Então, se você conhece um pouco dessa trilha, que é desde o processo lá que você tem uma ideia, como é que você vai validar essa ideia, como é que você desenvolve, como é que você coloca isso no mercado. E durante esse processo de construção dessa trilha, né, dessa jornada, você tem pessoas do teu lado, sejam sócios ou pessoas experientes ou mentores, isso facilita muito o processo. Então, acho que as comunidades, elas ajudaram muito nesses processos de popularização dessas trilhas, de alguns frameworks, de algumas metodologias que, de fato, fazem com que você acelere esse processo. Acho que esse é o grande aprendizado aí que o mundo das startups trouxeram para todas as empresas. É possível você acelerar esse crescimento das empresas, o que a gente chamava de crescimento orgânico. Você levava 3, 4 anos para um negócio começar a alcançar o ponto de equilíbrio. Hoje, com uma metodologia, com um bom produto, você consegue fazer isso talvez pela metade do tempo, né? E ter pessoas do teu lado que possam te ajudar nesse processo, que conhecem um pouquinho, que vão te dar alguns macetes. Existem muitos macetes, eu acho que isso é essencial. E eu acho que as comunidades servem muito para isso, né? Porque aí você diminui a curva de aprendizagem e vai. Exatamente. Né? E lá no Startup MT, quando você chegou a assumir, né, não sei, não tinha hierarquia lá, né, mas assim, Na verdade, a gente tentou durante muito tempo, muita gente pedia, principalmente o governo do estado, o Sebrae, algumas entidades pediam pra gente se formalizar como uma associação, mas a gente viu que não fazia muito sentido. Então, eu entendo que o Startup MT era uma comunidade de empreendedores. Durante 3 anos, eu estive à frente dessa comunidade, muito porque muita gente não queria assumir esse papel, porque era um papel que, de certa forma, trazia
um certo esforço para que você pudesse Dedicação, estar frente a isso, tempo, dedicação. né? Naquela época eu tinha tempo ou flexibilidade de tempo, tinha vontade, eu gostava muito daquilo, então para mim fazia muito sentido aquilo. Tive muitas pessoas que participaram comigo nesse processo, você mesmo citou aí o Vitor, que hoje trabalha comigo, ele e outras pessoas, o Lauro Ojeda, então foi essencial aí essa comunidade, eu acho que ela foi o start de tudo. Não vou falar que nós fomos responsáveis, mas eu acho que a gente Tem grande ajudou importância muita nisso aí. gente, tivemos uma importância muito grande aí para várias empresas e profissionais que hoje estão no mercado aí. Os primeiros eventos, né, foram através do Startup MT, Sim, né? exatamente. Os primeiros cursos de Canva que foram feitos pelo Sebrae foi Sim. através de vocês. Exato. Né? E como é que foi essa conversa com o Sebrae, assim, mesmo vocês não conseguindo formalizar como associação? Então, a gente sempre teve um apoio muito grande do Sebrae. O que o Sebrae tinha era uma certa dificuldade de viabilizar algumas coisas, considerando que não existia uma figura jurídica do Startup MT. Então, acho que esse era Um gargalo para eles, né? Então, durante muito tempo, eles não sabiam como. A gente era um grupo de pessoas, tá? Mas eles sempre tiveram muito próximos da gente desde o início. Então, mesmo eles fizeram de tudo que era possível, considerando que não existia uma forma de fazer uma parceria, não existia uma forma legal de fazer isso. Mas eu entendo que durante esse processo eles nos ajudaram, patrocinando principalmente alguns eventos. Eles criaram algumas rodadas de eventos, nos levaram para alguns eventos, então eles criavam alguns eventos lá fora, com custo muito acessível, participamos de muitos eventos com o Sebrae sendo o nosso parceiro. O primeiro grande evento que os empreendedores de Mato Grosso participaram foi um evento em Campo Grande, em 2013, que foi o Pitch Digital. Esse evento ele foi construído em parceria, na época, com a comunidade de Mato Grosso do Sul, que era o Startup MS e o Startup MT. Mas só foi possível de fato porque o Sebrae criou uma espécie de pacote de aéreo, alugou um ônibus para lá, fez uma excursão, né? Uma excursão, senão a gente não conseguiria. Nós levamos muita gente nessa época para participar, tanto as pessoas que iriam apresentar as suas ideias lá, como pessoas, algumas até só curiosas. Então, assim, o Sebrae viabilizou isso pra gente, né? No caso desse pitch digital no Mato Grosso do Sul, foi só o Sebrae Mato Grosso ou também teve diálogo com Mato Grosso do Sul? Teve, porque na verdade o evento inclusive aconteceu na sede do Sebrae Mato Grosso do Sul. Então os dois Sebrais eles se uniram para somar. Com duas comunidades. E Mato Grosso né? do Sul ele tinha um ecossistema parecido com o nosso, ele era um pouco mais maduro, então já tinha algumas experiências lá que funcionavam. Uma delas era o Sebrae. O Sebrae era muito presente e eles sempre nos falaram, olha, vocês precisam se aproximar do Sebrae. Porque o Sebrae ele consegue viabilizar alguns recursos financeiros que nós empreendedores às vezes não temos muita oportunidade. Né? Principalmente no início, né? Muito caro você ir num evento, pagar a inscrição, passagem, hotel. Sim. E aí tendo o Sebrae como suporte, né? Exato. O custo cai muito. Exato. E como é que foi trazer o primeiro SW, junto com a comunidade, é claro, né? Com a parceria do Sebrae para Mato Grosso? Cara, foi bem interessante. Eu diria que além do Sebrae, nessa época a gente teve o apoio muito grande do governo do estado. Na época a gente tinha um gabinete chamado GAI, que era um gabinete de assuntos estratégicos dentro do governo. Eles vieram com esse conceito de inovação, de trazer inovação. Então, eu diria que o Sebrae, junto com esse gabinete, proporcionaram a gente a fazer o evento. A gente tinha a estrutura da Arena Pantanal na época, logo depois da Copa não tinha nada. Não estava usando, não estava sendo utilizado, então a gente conseguiu usar o espaço. O fato de ser na Arena fez com que o evento ganhasse uma proporção que a gente não imaginava. Eu não sei se você sabe, mas aquela edição do SW foi uma das maiores do Brasil em quantidade de participantes. Foram mais de 120 pessoas. Né? Na verdade foram 160 inscritos, 160? Mas no final participaram 120 pessoas. Normalmente os SWs rodavam com 50, 60, eu tinha ouvido falar em 80, porque é muito difícil você organizar, e principalmente quando você faz as dinâmicas de grupo com essa quantidade. Então, mas assim, tinha tanta gente querendo participar, acho que a comunidade aqui, ela estava tão ansiosa pelo evento que a gente teve que lançar terceiro, quarto, quinto lote. Eu me lembro dos lotes. E lotes. ficou muita gente para fora ainda, né? Muita gente querendo participar. Então, assim, foi uma experiência
muito interessante. Nessa época a gente acabou tendo contato com muitos mentores de fora, pessoas muito experientes de fora. Então isso abriu muito a nossa rede de relacionamento, principalmente para mim e alguns líderes das comunidades daqui. Então esse evento eu considero que ele foi um marco, porque assim, ele abriu esse mundo de startup para pessoas que não empreendiam, eram só curiosas, algumas eram entusiastas, pessoas que não eram necessariamente de tecnologia. O nosso ecossistema aqui ele era muito formado de profissionais de tecnologia. Uhum. Então era um universo pouco diverso, não tinha muita diversidade. E eu entendo que para você criar produtos inovadores, produtos disruptivos, você precisa ter a participação de todo mundo. Então nessa época a gente conseguiu atrair pessoas ligadas à área de marketing, design, profissionais de negócio. A gente conseguiu conectar aquele cara que não conhecia nada de tecnologia, mas tinha uma boa ideia, com profissionais que não tinham uma ideia, mas queriam empreender. Então acho que foi um marco para Mato Grosso. Sem dúvida. Eu participei desse evento, foi incrível, 3 dias lá, maravilhosos, assim, te empurra para frente numa velocidade absurda, e é fundamental. E depois de trazer esse evento, você ainda trouxe alguns outros, né? Quando é que você voltou a empreender de novo? Nessa época eu estava, como eu te falei, estava trabalhando só com as consultorias, e elas me davam muita flexibilidade, e foi em alguns desses eventos que eu conheci o Edson Xavier, que foi o meu sócio durante quase 4 anos, um pouco mais de 4 anos na Dropo. Ele começou... A Dropo era daqui? E ela nasceu em Cuiabá, exato, ela nasceu em Cuiabá. O Edson ele já empreendia lá fora, ele tinha tido acesso ao ecossistema de Minas, então ele entendia que, como ele estava sozinho aqui em Cuiabá, ele precisava achar uma comunidade, precisava grudar nessa comunidade para poder conhecer pessoas. Na época, ele tinha um bom produto, tinha uma ideia, mas não tinha de fato um negócio. Então, ele começou a participar dos eventos por conta de um trabalho que a gente fez, inclusive com o apoio do Sebrae. A gente construiu um planejamento estratégico do Startup MT, e ele participou ativamente desse processo. Foi quando a gente se aproximou mais. Eu conversava muito com ele, até dei algumas mentorias no início, e ele falou, cara, tô precisando de uma pessoa com teu perfil. Naquela época ele me pegou num momento de transição onde vamos falar assim, eu estava empreendendo como consultor, mas não tinha uma ideia ainda de negócio, mas eu sabia que eu queria fazer, eu queria atuar num modelo de negócio recorrente. Eu entendia que o próximo negócio que eu fosse empreender precisaria ser um modelo de recorrência, onde eu tivesse uma assinatura. Fazia muito sentido para mim. Para ter mais escala e durabilidade. E principalmente ter um negócio que pudesse perpetuar, um negócio que tivesse uma certa longevidade. Porque um dos grandes problemas da startup são os primeiros anos de vida. E quando você fala num modelo recorrente, você leva um certo tempo para adquirir uma carteira de clientes, mas depois essa carteira de clientes, ela permanece. Ela fideliza. Né? Então ele tinha um produto muito aderente com o que eu queria. Ele tinha acabado de receber um investimento, então a empresa tinha toda a estrutura, precisava de pessoas para poder participar desse projeto. Foi quando ele me fez o convite para entrar como co-founder. Na época a empresa tinha um outro nome, se chamava Task Labs. Task Labs, exato. Eu lembro de uma apresentação dele. E aí a gente estruturou toda essa identidade visual, criamos esse nome, e eu considero que a Dropo, ela nasceu uma parte em Belo Horizonte, onde ela nasceu, a base desse produto, mas depois a cara, o que a gente conhece desse produto, acabou sendo desenvolvido aqui em Mato Grosso. Então, aí você se tornou sócio, né? Entrou como sócio na Dropo e acabou recebendo um capital semente do Seed, como que era? Na verdade, a gente recebeu um investimento, um investidor anjo nesse processo, e aí fazia pra gente muito sentido. A gente entendia que para que a gente pudesse alcançar o tamanho de negócio que a gente queria, a gente precisava ter acesso a oportunidades maiores. Fazia sentido a gente ir para um ecossistema, ir para uma região mais madura e uma região que fosse um polo de tecnologia. E essa região, naquele momento, ela era Belo Horizonte. O Edson, ele morou muitos anos, ele tinha família em Belo Horizonte, então a gente tinha já um ambiente lá para isso. E nessa época a gente conseguiu ser aceito por um programa de aceleração chamado Seed. É um programa do governo de Minas Gerais. Ele é um programa internacional.
Então, nós participamos durante 2 anos. No primeiro ano a gente não fomos selecionados, mas no segundo ano a gente foi. Então, naquela época foram 40 startups. Dessas 40, se eu não me engano, 11 eram de fora do Brasil. Então, a gente conviveu com pessoas dos Estados Unidos, muita gente do Peru, Colômbia. Então, assim, foi uma troca, uma experiência bem grande. E o governo de Minas, ele é um capital, mas é um capital que é entregue para os empreendedores. Então, esse capital é como se fosse uma bolsa, vamos chamar assim. Então, ele é muito usado para desenvolvimento. E é um programa que até hoje existe. Eu não sei como é que está agora no momento de pandemia, mas eles tiveram uma certa dificuldade, porque ele é um programa muito vivencial. Então, acho que eles não conseguiram rodar durante a pandemia. Porque tinha que viajar, tinha que estar lá, exato, né? Você tem que se mudar para Belo Horizonte e ficar 6 meses. A gente acabou ficando em Belo Horizonte, não só durante o programa, mas ficamos lá em Belo Horizonte até o início aí da pandemia, fiquei em Belo Horizonte até março de 2020. Você ficou um tempo lá em BH, né, em Belo Horizonte, e financeiramente, assim, valeu a pena ou não valeu a pena, por isso que você voltou? Vamos pensar assim, a Dropo, ela alcançou o ponto de equilíbrio dela como empresa, ela se pagava, mas a gente levou muito tempo para encontrar o que a gente chama de Product Market Fit, que é o encaixe entre o teu produto e o mercado. A gente nasceu com o conceito de ser um produto barato para poder atender microempresas. A gente queria entrar num mercado que ninguém tinha conseguido se firmar, que era um mercado de empresas pequenas que essencialmente tinham muitas dificuldades com tecnologia. E durante muito tempo, eu diria que mais da metade do tempo da Dropo, ela tentou alcançar esse cliente. Mas a gente percebeu, depois de muito esforço e a duras penas, que esse segmento ele era muito imaturo quando você falava de processos de negócio, quando você falava de conhecimento de software. Então, uma empresa pequena, ela precisa de um sistema, mas ela ainda não tem, vamos falar assim, uma capacidade de estruturar um sistema dentro da gestão dela. Às vezes nem conhece a necessidade de ter um sistema, né? Exato. A gente tinha muita dificuldade, mas era um desejo nosso atuar nesse segmento. Quando a gente entendeu que esse segmento, ele de certa forma, ele não era muito aderente ao nosso produto. O produto era aderente, mas essas empresas elas não tinham processos bem definidos para contratar um RP, que é um software de gestão integrado. A gente ficou um tempo buscando outros segmentos, e aí a gente começou a atender empresas de pequeno porte, fizemos algumas tentativas de empresas de médio porte, e nesse período a gente entendeu que o nosso produto ele tinha aderência para empresas maiores, então eu diria que a gente conseguiria concorrer com RPs maiores, mas a gente já tinha feito todos os esforços e para a gente poder alcançar esse segmento, ainda seria necessário um esforço muito grande, investimento de tempo, investimento financeiro. A gente ia ter que tirar o nosso investimento, ele já estava quase no final, né? A gente teria que passar por outras rodadas de investimento. Então a gente entendeu que o negócio precisava dar uma nova guinada. Nessa época eu já tinha o desejo de voltar para Cuiabá. Acho que coincidiu muito junto com o momento da pandemia. Então eu acabei conversando com o Edson, que naquele momento não fazia mais sentido para mim permanecer na Dropo. Eu tinha outros objetivos, né? Queria retornar para Cuiabá, queria tentar me encontrar de novo como empreendedor. Então essa é uma pergunta que eu me fazia muito, né? Eu já estava aí há muitos anos empreendendo vários negócios, um em seguida do outro. Então eu acho que eu me encontrei num momento que eu precisava parar e enxergar o que é que eu de inspirar fato... de novo. Exato. E aí me acertei com ele, a Dropo ainda existe. Tá com ele lá sim, em BH? E eu acabei voltando para Cuiabá. Então, você falou muito que você teve várias empresas, vários sócios, né? Como é que é a relação, assim, você na sociedade, assim, é sempre tranquilo quando você decide sair ou sempre tem brigas aí? Então, eu posso dizer que eu tive sorte. Eu tive aí pelo menos uns 20 sócios, entre sócios e parceiros, não de sociedade formal, mas sócios em negócios, como, por exemplo, o que eu falei para você lá do Salada Pop. Eu tinha alguns sócios, mas não era uma empresa constituída. Devo ter tido talvez mais aí de 20 sócios nesse período. Eu acho que eu sempre tive sorte, ou eu sempre soube escolher muito bem as pessoas que eu iria
que queriam compor essa empresa. Eu nunca tive problema. Eu sempre fui uma pessoa muito pacificadora. Então, às vezes, eu tive sociedades onde eu sempre ficava no meio, apaziguando. Eu acho que eu sempre tive essa facilidade. Então, em alguns momentos de conflito, eu acho que eu assumi, às vezes, esse papel. Então, eu diria para você que eu sempre tive negócios tranquilos. De todas as empresas que eu tive, todas elas foram fechadas sem dívida, sem problemas trabalhistas, todas em processos muito, muito, muito tranquilos. Então, eu acho que eu passei aí por todo esse processo quase que ileso, eu diria pra você. Bacana. Mas pouca gente pode falar isso. Eu já... Exatamente. Eu acho que você poderia fazer um curso, né, de como escolher sócio. Exato. Já quebrou, Rodrigo? Então, eu diria que não. Eu conheço histórias assim, eu falo pra mim quebrar uma empresa é quando você precisa fechar as portas dela porque você não tem capacidade de pagamento de funcionário, você faliu ou você não consegue honrar os seus compromissos. Todos os negócios que eu tive, eu fechei no momento anterior a isso acontecer. Por isso, por exemplo, eu nunca fechei uma empresa com empréstimo, por exemplo. Nunca tive, na verdade. Então, eu acho que eu tive sorte. Eu acho que eu sempre enxerguei o momento do fim. Ou próximo sorte assim, fim. né? Você tem um feeling muito bom para enxergar ali a possibilidade, então, dali várias vai dar ruim. ocasiões, muitas vezes foram até posicionamentos de alguns sócios, mas eu acho que eu sempre consegui olhar muito para isso, né? Então, nunca um negócio chegou no ponto da gente fechar as portas porque não tinha condições mais de se manter em pé. Então, acho que eu também fui bem sucedido nesse aspecto. Então você também é desapegado com um negócio, assim, você não cria um negócio e chama de filho. Não, eu acho que eu sempre tive essa visão de que eu estava empreendendo naquele momento, naquele produto, naquele negócio, mas eu nunca me apeguei. Eu sempre gostei muito da área de tecnologia, sempre gostei muito dessa área digital, talvez por isso eu nunca não tenha empreendido ainda fora desse segmento, mas nunca pegado a alguma ideia. Algumas ideias eu já tive muita certeza que elas seriam extremamente bem-sucedidas. Eu já tive negócios muito bem-sucedidos, mas sempre muito com altos e baixos. Eu acho que isso é muito a realidade do empreendedor brasileiro. Então eu já tive momentos muito bons onde eu ganhei muito dinheiro, outros momentos nem tanto, mas eu acho que eu tive aí a oportunidade e a sabedoria de olhar para quando o negócio não estava... já estava próximo do fim e em parceria com os sócios que eu tive, a gente se desfez ou se ajustou antes desse período acontecer. Não é brigado com ninguém. Não. Não posso falar de boca cheia que eu me relaciono até hoje com todos os meus sócios. Tenho muito amigos que... Eu tive muitos amigos que foram amigos antes de sócios e acabaram voltando a ser amigos. Então, várias pessoas que eu me relacionei. Tenho aí muito boas experiências. Algumas pessoas eu não tenho mais contato, não tive contato, mas para você ter uma ideia, logo depois que eu voltei de Belo Horizonte, eu comecei a atuar numa empresa de tecnologia aqui em Cuiabá e o meu líder direto, o diretor de tecnologia, foi um dos meus primeiros sócios aqui em Cuiabá. Que é o Vitor, né? Não, essa é a segunda empresa que eu tô aqui. Foi você a teve uma empresa outra anterior na Redflex, que eu atuei lá 1 ano e 1 mês. A Redflex é o quê? A Redflex é uma empresa matogrossense que trabalha com soluções na área de meio de pagamento. Ela tem máquinas de cartão, tem algumas soluções de meio de pagamento online. Então quando você veio de BH, isso, você já entrou nela. Eu já comecei logo que eu vim para Cuiabá, e eu avisei para algumas pessoas, olha, tô indo para Cuiabá, tô num momento ainda de transição, não sei exatamente o que eu quero fazer. E nessa época eu conversei com muita gente, então surgiu essa oportunidade. A Redflex ela estava começando a estruturar uma área de produtos, que é uma coisa nova ainda dentro do Brasil. Você tinha os times de desenvolvimento, mas você não tinha esses profissionais de produto, então ela entendia que fazia sentido estruturar isso. Então acho que eles me pegaram nesse momento de transição. Essa área de produtos era algo que eu sempre gostei de fazer nos meus negócios. Não com os conceitos que a gente tem hoje, mas eu já fazia isso. Então, e o meu líder direto lá, que era o diretor de tecnologia, que é o Ricardo Gossi, foi um dos meus primeiros sócios, logo depois que eu tive aquela experiência com aquela empresa de provedor de internet. Então, você vê que acho que a cidade de Cuiabá é muito pequena, então você acaba se encontrando com algumas... Tropeçando, na verdade, né? Exato. Logo em seguida, depois que eu saí da Redflex, e hoje eu estou na Estuda.com, o Vitor e o Carlos são pessoas que eu conheço já há um bom tempo, então
o mercado ele é pequeno, então ele acaba favorecendo, às vezes, até você se conectar mais fácil com esses profissionais. Então, acho que faz parte também um pouquinho desse aprendizado. E, bem, quanto tempo que você está na Estuda já? Eu estou na Estuda tem 4 meses, eu acho. 4 meses? Recente, né? Isso, julho. Entrei em julho lá. Você ficou um tempo na Flex, Exato. né? Tá na Estuda e não está empreendendo, não, tá trabalhando. Não. Exato. Pretende empreender daqui para frente? Cara, ou ainda não? Eu não sei te responder isso. Eu confesso para você que eu não me vejo mais empreendendo sozinho. Não me vejo. Você não, pelo que você me contou, nunca empreendeu sozinho, né? Sim. Quando eu falo sozinho hoje eu não tenho ter uma ideia. O desejo de ter uma ideia e começar todo esse processo que eu já conheço. Talvez de entender a dificuldade disso e também não me veio nenhuma ideia genial, alguma coisa que eu entenda, não, talvez esse seja o negócio da minha vida. Então hoje eu colaboro com a Estuda, estava colaborando com a Redflex, com todo esse conhecimento que eu tive, mas eu considero que a forma como eu exerço a minha atividade dentro dessas empresas acaba tendo esse lado empreendedor, porque eu me aproprio do que eu faço como se fosse um negócio que eu tenho. Eu dou esse gás, essa vontade, como se fosse um negócio meu. Então, eu acho que isso acaba tendo uma característica de empreender. Não é um negócio passivo, né? Como muitas vezes as pessoas acabam se tornando. Então, eu diria que eu estou empreendendo talvez de uma forma diferente. Estou aproveitando esse momento para formar muitas pessoas. Então, esse conhecimento que eu tive, essa experiência que eu adquiri fazendo mentorias, participando de eventos, então eu acabo aproveitando tudo isso e trabalhando com as pessoas. Então, o mercado de Mato Grosso, você tem poucas empresas bem estruturadas, por exemplo, hoje como a Estuda, e você acaba tendo pouca mão de obra disponível. Então, você naturalmente acaba tendo que formar esses profissionais. Então, acho que eu estou empreendendo um pouquinho com esse viés, assim. Formando pessoas, novos profissionais, exato, pessoas. Desenvolvendo novos produtos. Então, eu tive a oportunidade na Redflex, estou tendo também na Estuda de desenvolver novos produtos. Então, acho que é muito próximo do que eu fazia. A diferença é que a responsabilidade de pagar o salário não é mais a minha, entendeu? Então, eu não tenho essa preocupação. É uma preocupação a menos, né? Exato, menos impostos. Exato. Mas é um momento diferente. Acho que é mais uma das fases da minha vida. Não, bacana, cara. E pensando em comunidade de novo, né? Já que você está formando pessoas aí dentro da Estuda, né? Como é que você vê o cenário hoje, né? Porque hoje a gente tem cases, né? A Dropo é um case, a Estuda.com é um case, tem algumas, eu não vou lembrar de cabeça, de agro também, que são cases, né? Que já estão funcionando, estão atendendo clientes fora, né? Estão girando grana aqui. Sim. E como é que você vê o mercado hoje? Ele está maduro? Ele pode amadurecer mais? Como é que você enxerga? Eu acho que o mercado está maduro. Ainda falta, eu acho que um braço aqui em Mato Grosso que ainda é pouco desenvolvido, que é a área de investimento. Você tem alguns investimentos, mas não é um investimento profissional. Quando eu falo profissional, uma pessoa que sabe investir em startup. Não queira comprar a empresa. Exato, não queira comprar, não queira sugar. Porque a maior parte das ofertas que você tem de investimentos são investimentos que tem características de negócios tradicionais. A startup, você precisa empreender, porque se você compra 50% de uma startup, quando ela crescer, ela não tem capacidade de receber novos investimentos. Então é um modelo diferente. Então eu acho que essa área precisa ser desenvolvida. Mas você tem um ambiente hoje que eu entendo que ele é um ambiente que é o primeiro mais importante, que é um ambiente de ideação. Eu acho que hoje Cuiabá você tem diversas pessoas tentando empreender. Eu acho que esse é o primeiro ponto, tentar empreender. A diferença dessa tentativa de empreender para a época que eu comecei é que você tem muito conteúdo na internet disponível, o que você tinha você tem acesso pouca hoje, né? coisa. Você tem muitas empresas parceiras, então você tem aqui em Mato Grosso, você tem o Sebrae, você tem o governo do estado, você tem Senai, Rede S, você tem aí o AgriHub, você tem diversos ambientes, comunidades que recebem esses profissionais e entregam aquela trilha que eu falei para você que é tão importante para esse momento. Então, o cenário que a gente tem hoje, ele proporciona com que você consiga desenvolver todas as etapas iniciais do teu negócio
com um esforço ou um aprendizado melhor do que eu tive no passado. Então, esse é um primeiro ponto. Então, eu acho que a gente conseguiu construir esse cenário. Esse cenário, por si só, não é suficiente para que eu consiga construir cases. A Estuda é um case de quase 8 anos de desenvolvimento. Então, para que você consiga criar um negócio que leva-se 8 anos, 5 anos para conseguir alcançar o tamanho que é hoje a Estuda, você precisa ter muito resiliência desses empreendedores. E isso é um dos pontos que você tem. Então, você tem uma galera muito jovem, uma galera que não sabe muito o que fazer. Eu vejo que eles empreendem várias coisas ao mesmo tempo, achando que uma dessas ideias vai dar certo. Então, o caminho não é muito esse. Então, eu acho que a gente tem um cenário positivo. A pandemia acabou quebrando um pouquinho esse ciclo, porque a gente estava... Eu estava acompanhando mais de longe, mas eu percebia um engajamento muito grande de comunidades. A gente tinha só a Startup MT, hoje a gente tem comunidades aqui em Cuiabá, você tem comunidades no interior, Rondonópolis, Lucas, Sinop. Cresceu bastante. Exato. Né? Então essas comunidades, elas se conversam, todas elas se conectam com redes como Sebrae, Governo do Estado, MTI. Então eu acho que hoje a gente tem um ambiente que de fato consegue ajudar um empreendedor. Então acho que a gente está nesse ponto. Falta alguns braços que lá fora são mais amadurecidos, então as universidades estarem mais próximas desse ecossistema. Infelizmente a gente nunca conseguiu se aproximar muito, até tem algumas iniciativas, talvez eu diria que com a Univag, ela participou já ativamente desse processo, mas fora isso a gente nunca conseguiu muita penetração nas faculdades. O ambiente da faculdade é muito importante, você vê que lá fora a maioria dos grandes negócios surgem dentro das faculdades. E eu acho que essa questão do investimento, porque uma startup, por mais que muita gente não acredite, ela não sobrevive sem investimento. O modelo de negócio de uma startup, no formato que ele foi construído para ser escalável, repetível, ele precisa de rodadas de investimento. Tem poucos negócios bem-sucedidos de startups de capital próprio e unicamente de capital próprio. Você tem pouquíssimos, você conta... no dedo essas quantidades. Talvez a Estuda seria uma, por exemplo, porque ela demorou a receber investimento, sim, né? Foram mais de 4 anos. Sim, né? Ela conseguiu ganhar proporção sem investimento, mas o que vai fazer a Estuda se tornar um negócio gigante foi a parceria e o investimento que ela recebeu. Isso faz parte de toda a jornada. Então, por isso que é importante que você faça um bom negócio, o seu primeiro investimento seja um bom negócio, senão não sobra espaço para que você possa trazer outras rodadas de investimento. Então, acho que a questão da faculdade, da universidade, essa parte de pesquisa, de inovação é muito importante e uma profissionalização, talvez, desse setor de investimento. Eu acho que com isso a gente está muito próximo aí de dar um próximo salto. Exato. Né? Exato, porque você tem boas ideias, você tem bons empreendedores, então acho que a gente tem todo o cenário para fazer isso acontecer. A gente precisava de um case, todo mundo de fora falava pra gente, então hoje eu entendo que a Estuda.com é um case, a gente tem se posicionado dessa forma porque a gente entende que existe um papel inclusive de responsabilidade do que a gente construiu, de que a gente precisa também devolver isso um pouquinho para fora. Tanto eu quanto o Carlos, o Vitor, participamos, temos tentado participar mais dos eventos. Isso também é uma oportunidade que a gente tem de ter acesso a jovens empreendedores, a mão de obra, a dar oportunidade também de formar pessoas. Então, acho que esse é o papel que a Estuda como organização também tem que ter. E eu entendo que hoje eu faço parte desse papel também. Não, bacana. Você falou da facilidade de acesso que os empreendedores hoje têm, que você não teve no início, né? Só que isso cria um problema também que é o imediatismo, né? Sim. Você tem muito conhecimento, você quer fazer excesso de informação, você quer fazer várias coisas, empreende várias coisas e a probabilidade de dar certo é muito pequena, né? Uma pode dar certo? Pode, sim, mas se você faz tudo ao mesmo tempo em todos, né? Então, como é que você acha que a importância da comunidade para diminuir esse imediatismo? Eu acho que participar dos eventos por si só não é suficiente. Você precisa se conectar com pessoas mais experientes, eu acho que esse é um ponto. Participando desses eventos, avaliando cases, tendo contato com outras pessoas, você vai perceber que a maior parte das pessoas que alcançaram algum sucesso, a jornada é longa. Então, acho que você ter acesso a cases, conhecer esses cases, né? Então, quando você olha diversas histórias, aí você percebe que a jornada ela é muito grande. Várias empresas aí mudaram muito para conseguir
ter sucesso, para conseguir se manter no mercado. Então você vê, por exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo da 99. Ela começou como uma 99 Táxi, começou como uma concorrente da Easy Táxi, se manteve no mercado durante muito tempo, ainda quando os aplicativos conectavam motoristas de táxi. Depois ela conseguiu se manter no mercado, espelhando o que a Uber fazia com a 99 Pop. Aí depois ela viu os movimentos de Uber Eats e iFood e foi se movimentando. Então, ela só está no mercado hoje. Ela diria que ela não é líder de mercado em nenhuma dessas plataformas, mas ela se mantém no mercado como um player forte. Talvez ela é o segundo aí de todos esses segmentos por conta da capacidade a capacidade e a flexibilidade que ela teve de mudança. Então a gente está falando de uma jornada de alguns anos. Então acho que você conhecer esses cases, você ter acesso a empreendedores mais maduros, acesso a uma rede de mentores, você consegue entender que às vezes o que é falado, o que é vendido como algo fácil, que pode ser criado, é um pouco distante da realidade. Então acho que isso é muito importante. Uma palestra bem dada não é uma história completa, né? Exato. Então tem percursos ali que são bem mais sempre longos. Vão ter empreendedores, sempre vão ter pessoas que vão vender essa ideia de que eu diria que é um negócio mais fácil, mas o fato de ser um negócio mais fácil, que exige às vezes menos investimento, faz com que você tenha um erro, que eu acho que é um dos mais relevantes. Vou te dar um exemplo. Hoje, se você resolvesse empreender, por exemplo, na área de alimentação, vou imaginar que você falasse, não, hoje eu tenho investimento, eu quero abrir um restaurante, seja uma franquia ou qualquer outro negócio. Provavelmente você, durante alguns meses ou até alguns anos, você teria que se preparar para criar um negócio, para criar esse restaurante. Então, você teria que fazer investimentos ou teria que buscar investimentos, você teria que buscar conhecimento. Então isso levaria um certo tempo e durante esse tempo você teria um aprendizado para que quando você lançasse esse restaurante ou essa franquia, você estivesse muito mais próximo de alcançar sucesso. Quando eu tenho uma ideia de um negócio digital, eu entendo que eu não preciso passar por isso, porque é algo, primeiro, não é físico, não exige nem um esforço e nem um investimento muito grande. Então, erroneamente as pessoas acham que elas precisam se preparar menos. Então elas abrem um negócio sem ter R$1 pesquisado direito, né? Então isso é um dos principais motivos que eu vejo porque existe uma quantidade muito grande de negócios que são criados e eles não conseguem passar nem das primeiras etapas, que é virar um negócio. Porque de fato o empreendedor, quando ele vai empreender no digital, na startup, ele acredita que ele não precisa se preparar, ele não precisa criar recursos financeiros, ele não precisa buscar conhecimento. Então, principalmente porque você tem muitos profissionais que são de tecnologia, têm um certo conhecimento e é muito natural para esse cara criar um produto, criar um aplicativo, ele acha que isso é suficiente. Então, acho que esse é um dos pontos que a gente tem, que eu considero que faz com que esse negócio seja tão difícil, entendeu? Se a gente tivesse a mesma dedicação para criar um negócio tradicional para um digital, provavelmente a maior parte dos negócios seriam bem-sucedidos, assim, teria uma diferença muito grande aí na projeção desses negócios. Pra gente encerrar, quais são as dicas que você dá para quem quer empreender, né, na área de tecnologia ou não, né, mas tá aí com a ideia, tá querendo tirar do papel, ou tá patinando ali, tirou a ideia do papel, mas não consegue entender a validação e tudo mais? Eu acho que a primeira delas, que é um medo muito recorrente, de falar sobre o teu negócio. Eu acho que quanto mais você fala sobre o seu negócio, para pessoas diversas, mais você aprende. O risco de alguém roubar a tua ideia existe, mas ele é muito pequeno. Então, isso é um mito. Eu acho que quanto mais pessoas você conversar, mais você vai entender se você está no caminho certo e quão próximo você está desse produto. Esse é o primeiro ponto. Você tem que estar muito próximo do teu cliente ideal. Então, conheça o teu cliente. Então, se você está empreendendo numa área específica, procure ter contato com esse cliente. O processo de entender a dor desse cliente ou as dores desse cliente vai fazer com que você consiga, de fato, criar um produto que resolve essa dor, que resolve esse problema. Porque a maior parte dos negócios que eu vejo, eles são construídos a partir de uma oportunidade, de um negócio, mas é a visão do empreendedor. Muitas vezes não é o produto que precisa ser construído ou ser entregue para aquele cliente é totalmente diferente. Então, estar próximo, conhecer o teu cliente é essencial para que você, de fato, construa uma proposta de valor. Porque se você não conseguir entregar um produto que tem uma proposta de valor, algo que seja realmente relevante, a chance de você conseguir fazer com que a sua startup alcance algum sucesso
muito pequeno. E assim, eu faço muitas mentorias com empreendedores, principalmente usando aquela ferramenta, o Canvas do modelo de negócio. E essa é sempre uma pergunta que trava. Quando a pessoa vai falar sobre a proposta de valor dela, ela fala justamente sobre... o meio ali, o meio, é a parte central, e a maior parte das pessoas... Sem ela ali, nada faz sentido. Não conseguem evoluir. Elas até entendem o conceito, não é difícil você entender o conceito, mas elas têm muita dificuldade. De enxergar no próprio negócio exato. proposta então, de acho valor. que você construir uma proposta de valor faz com que você se diferencie, já saia na frente, se diferencie do mercado. Então, acho que esses pontos Um outro ponto, não comece um negócio pensando no investidor. Você não vai conseguir investimento no início. A maioria dos investidores profissionais buscam negócios que já têm uma certa tração, já estejam faturando, porque se o negócio está faturando, significa que alguém está disposto a pagar por aquilo. E faturar não é dar lucro. Exato. Né? Vamos então, deixar bem claro. Eu acho que esse é o caminho, viu? Bacana. E resiliência, eu acho que você só se mantém no mercado se você construir essa resiliência. Tá próximo de boas pessoas, eu acho que você conseguir criar você não vai conseguir criar um negócio sozinho. Quanto mais diverso for o universo dos seus sócios, dos seus parceiros, eu acho que isso também faz com que você consiga trilhar um caminho aí de sucesso mais rápido. Boas dicas, anotem, por favor. Vai ajudar muito. Bem, Rodrigo, queria agradecer por você ter aceito o convite de participar do Fundo, né? E assim, desde que eu te conheço, eu sempre vi você como um cara que é alguém que a gente tem que se espelhar, porque você tem uma visão sempre muito mais tranquila, não é imediatista nem nada, que é muito difícil quando a gente entra nesse meio de empreendedorismo, a gente acaba se tornando muito imediatista, né? Então, assim, eu queria muito agradecer mesmo por você ter aceito e ter dado essa aula pra gente aqui. Obrigado, senhor não, obrigado pelo convite. Eu gosto sempre de falar sobre esse assunto. Eu acho que hoje o que eu faço, quando eu faço mentorias, participo de eventos, eu devolvo para o ecossistema o que eu considero que eu não tive. Eu não tive um mentor nos meus primeiros negócios, eu tive o apoio de muita gente, mas eu considero que eu não tive conhecimento. Então, talvez por isso eu tenha tido tantos negócios, tenha tido tantos sócios. Eu acho que eu patinei muito tempo por falta de conhecimento, talvez até por desconhecer alguns assuntos, algumas coisas. Então hoje eu gosto de fazer muito essa devolução para o mercado, esse give back que a gente chama, porque eu acho que isso é essencial. Às vezes uma conversa que eu tenho com uma pessoa, com uma galera mais nova, eu vejo o quanto aquilo é importante. Então eu acho que é sempre bom falar. Agradeço novamente o convite aí. E onde é que o pessoal te acha nas redes sociais aí? Então, ultimamente eu ando muito afastado das redes sociais, eu confesso pra você. Eu acho que eu já fui mais engajado. Mas assim, hoje por conta até do trabalho que eu faço na Estudo, eu tô montando uma equipe muito grande de produtos na Estudo. Então, eu diria que hoje a rede social que eu mais utilizo é o LinkedIn. Para troca de experiências, me conectando com algumas pessoas, recrutando pessoas. Então, é só procurar lá Rodrigo Louzik lá nas redes sociais, vocês vão me achar. Mas o LinkedIn hoje é o local que eu passo mais tempo aí quando eu falo de rede social. Onde vão conseguir as respostas. Exato. Você vai estar sempre online, né? Exato. E precisando de muitos currículos aí, viu, galera? E qual área? Já fala aí. Área de produtos, analistas, POs, gerentes de produto. Eu acho que o grande desafio hoje que a gente tem lá na Estuda é estruturar uma área de produtos para conseguir conceber produtos mais inovadores, mais aderentes do mercado. O desafio da educação ele é muito, muito interessante. É um mercado no Brasil ainda, exato, né? Tá mudando muito, então a gente precisa acompanhar esse mercado, a gente precisa trazer gente nova, gente com experiência, gente que queira aprender. Então esse é um desafio. E aí o LinkedIn é o local para mim encontrar essas pessoas. E esse foi mais um episódio do FundoCast com o Rodrigo Louzik. Segue o Fundo, compartilha. Se você conhece algum empreendedor que você queira que a história dele seja contada aqui com a gente, manda o contato, manda o nome, a @ dele aí que a gente vai entrar em contato com ele. Muito obrigado e até a próxima.